Eu sempre achei que toda escola guardasse um segredo, mas a nossa escondia uma casa inteira sobre o verniz de reformas. O Colégio Municipal Dona Leopoldina já foi residência de uma família antiga. Portas altas, vitrais com flores, piso de madeira que range como se o prédio respirasse. Quando cheguei para dar aulas de literatura, a diretora me aconselhou a não alimentar boatos. Sorri por dentro por educação e segui o corredor estreito do segundo andar, onde hoje ficam as salas 201 a 207, e entre elas um banheiro feminino de azulejos velhos e espelho alto. A madeira estalou sob meus passos com uma insistência que soava quase como um chamado. As lendas apareceram cedo. As meninas juravam ouvir no fundo do espelho o som de um pente cruzando cabelos longos. Os meninos batiam na porta 3 vezes e saíam correndo, rindo, jurando que alguém respondera. O inspetor Afonso, mãos grandes e fé discreta, me contou baixo como quem teme a parede. O segundo andar fora um dia a ala íntima da casa. O banheiro feminino ocupava a antiga suíte da filha mais velha, morta jovem. Loura de tranças, não diga o nome dela aqui, pediu apertando um molho de chaves no bolso. Depois de um conselho pedagógico que terminou tarde, subi sozinho à terceira porta e tinha no trinco uma fita vermelha. O espelho antigo, alto, devolvia minha imagem quebrada pelas manchas de mercúrio. A torneira pingava sem pressa. Havia no ar um perfume doce, como lavanda, guardada demais. Encostei na fita, estava úmida. Naquele instante ouvi vindo de dentro do vidro um arranhar delicado. Recuar teria sido prudente, mas professores raramente recuam quando sentem uma história chamando pelo sobrenome. Na manhã seguinte, Lívia, aluna silenciosa, leitora voraz, me procurou pálida. Estendeu um lenço e dentro dele um pente de marfim. Os dentes irregulares, uma rachadura no cabo. Achei no banheiro, disse. Não quero levar para casa. Guardei o objeto na gaveta, trancada da sala dos professores. Ao voltar, após 2 aulas, encontrei a gaveta entreaberta. O lenço estava encharcado, o cheiro de lavanda se espalhava pelo corredor sem que ninguém tivesse borrifado nada. Fui ao arquivo municipal e encontrei a casa em fotografias sépias. Varandas de ferro, vestidos de renda, um piano na sala. Quase em todas, a menina de cabelo claro, quase branco, que olhava a câmera com um espanto educado. No verso de uma foto alguém escreveu: para não esquecer. Em um recorte do jornal de 1913, a notícia seca: moça cai da escada, luto discreto. Nenhum nome. A cidade às vezes economiza palavras para economizar culpas. Na internet eu lia versões da lenda da loira do banheiro. Em algumas, a moça era uma estudante, em outras, uma filha trancada de castigo. Em muitas, chamava-se Maria Aparecida, quase sempre. O ritual variava: bater 3 vezes na porta, dar descarga, dizer o nome diante do espelho, abrir a torneira. Lendas são mapas de ansiedade. Cada cidade preenche a mesma silhueta com os seus próprios medos. Eu prometi a mim mesmo que não deixaria os meus desenharem o resto. Promessas duram um dia. Na semana seguinte, dei falta de Lívia. A mãe apareceu na escola. A menina passava as horas encarando o espelho do banheiro de casa. Ela mexe a boca sem som, disse. Parece que está ouvindo alguém. Subi ao nosso segundo andar. Ao cair da tarde, o espelho suava por dentro. A fita vermelha parecia mais escura. Toquei o vidro e o frio entrou nos ossos como lâmina. Do outro lado, um som nítido. Pente passando por mechas muito compridas. Isso é meu, sussurrou uma voz, e era como se a frase cessasse das gotas. Levei o pente comigo naquela noite. A escola dormia. Pousei o objeto na borda da pia e disse: se é seu,
Venha pegar. A torneira fechada começou a pingar gota grossa. O espelho embaçou de dentro para fora, desenhando rios opacos. Entre os rios, uma testa pálida, olhos muito abertos e um cabelo que se movia como algas. A boca não se mexia, mas a voz veio inteira. Você sabe meu nome? Fiz que não. A água tremeu com impaciência. Maria. E depois, Aparecida. O som da palavra foi menos um eco que um pedido. Os dias seguintes trituraram a rotina. A água escurecia por momentos, portas batiam sozinhas, fios de cabelo claríssimos apareciam presos em botões de uniforme. A diretora interditou o banheiro e prometeu câmeras. Eu pedi que não filmasse. A casa não gosta de olhos novos, argumentei e me ouvi como um velho supersticioso. Mesmo assim, convenceram-no a adiar as câmeras. Nem por isso os rumores cessaram. Quanto mais proibíamos, mais o prédio parecia pingar do teto para dentro. Voltei ao arquivo e encontrei 2 páginas de diário. Caligrafia firme. 8 de maio. Maria penteou os cabelos no pátio apesar da minha ordem. Tranquei-a no quarto. Prometeu não falar comigo. 12 de maio. Ouço água no quarto sem torneiras. Minha mãe dizia que cabelo pede respeito. Se uma menina quebra um pente, chama a chuva errada. Amanhã peço perdão. A última frase terminava em borrão. Pensei em mãe e filha, em castigo e escada, em uma casa que grava o que lhe fazem. Sexta-feira. Boatos de uma invocação coletiva para postar reações. Subi antes. Levei uma bacia de alumínio com água limpa, o pente e as páginas do diário. Tampei os ralos. Devolvo o que é seu, falei baixo para o espelho. Mergulhei o pente na bacia. A água ficou cinza, como se tinta antiga se dissolvesse. 3 vezes para chamar, 3 coisas para apaziguar, disse a voz. Água, nome, casa. Casa? Perguntei. No vidro formou-se um corredor idêntico ao nosso, invertido como negativo. Lá dentro, uma banheira oval parecia respirar. As meninas chegaram correndo. O celular do menino filmando, tranquei a porta por dentro. Hoje não, eu disse. O espelho encheu de água. Vi, enfi o rosto de tudo. Não havia sangue nem raiva, havia susto. Sustos que se repetem viram grandes. Se precisa de casa, tome silêncio. Ofereci. Passei a semana seguinte convencendo professores a cobrir espelhos ao entardecer. Recolher pentes esquecidos, calar o corredor depois das 6. Riram de mim, obedeceram pela metade. Bastou. O prédio ganhou uma opacidade antiga e a água clareou. Lívia voltou pálida, mas firme. Ela quer que eu penteie, disse. Não alcança o próprio cabelo quando a água sobe. Havia ternura e armadilha naquela frase. Levei a menina comigo contra minha própria regra, porque algumas lições exigem testemunha. Na terceira porta, a fita vermelha se desfiara. Pus a bacia no chão e mergulhei o pente. Não diga seu nome, pedi. A água respirou. Uma mão apareceu até a moldura, os dedos finíssimos pingando. Lívia ergueu o pente no ar, sem tocar no vidro, e executou o gesto antigo com uma delicadeza que me comoveu. A cada passada, o som do arranhar se afastava, como se um corredor fosse sendo fechado atrás de nós. Descemos sem falar. Afonso nos esperava no patamar, o terço escondido no bolso. Não repito, pediu. A casa acostuma. Prometemos. Promessas valem o que valem. Na semana seguinte, começaram obras. Lixar pisos, trocar canos, remover espelho. O pedreiro escorregou do primeiro degrau e jurou ter sido um puxão de cabelo. O vidro tilintou dentro do caixote como se fungasse. A água, entretanto, clareou. Por alguns dias pensei que a história caberia nas gavetas. Então, abriram um nicho atrás do espelho. Dentro, um frasco de perfume, uma fita de cabelo, um cartão. Que não falte brilho. A diretora falou em museu. Pedi tempo.
À noite deixei o frasco na borda da banheira que restou da suíte. O ar se perfumou por segundos, como um suspiro. Voltei ao corredor. No embaçado do novo espelho, apenas uma palavra: obrigada. Não respondi. Aprendi que agradecimentos devolvidos viram convite. Desde então, ensino com outras regras. Evitamos filmar banheiros, falamos baixo às 6, guardamos pentes em caixas, não em bolsas. De vez em quando, alguém diz ter visto água correr para cima. Eu digo que é um encanamento antigo. De vez em quando, encontro um fio claríssimo no degrau. Eu digo que é poeira que ilumina. Todos assentem. O acordo com a casa é esse. Fingimos que não vemos e ela finge que não está pedindo nada. Talvez você espere um desfecho com origem e culpado. Não há. Lendas não fecham como processos, abrem como portas. A nossa loira do banheiro tem muitos nomes possíveis, mas, quando preciso falar dela, escolho a menina. A menina ocupava este andar quando a escola ainda era casa. Talvez tenha caído, talvez tenha sido calada. O que sei que é toda vez que alguém bate na porta e chama por Valentina, o prédio inteiro volta a pensar como casa. Ciumento, atento, afetado. No último dia de aula, fiquei por último. Entrei no banheiro, a luz vacilou, parou. O espelho me devolveu meu rosto e, por trás, um corredor invertido que só eu parecia ver. O ar tinha cheiro de lavanda e ferro. Se foi? Perguntei. O vidro escureceu e limpou como uma respiração. Nada apareceu. Ainda assim deixei a torneira pingar, uma gota antes de fechar. Depois apoiei a porta sem trancar. Frestas também são formas de cuidado. Se você vier estudar aqui, lembre: 3 vezes para chamar, 3 coisas para devolver. A água com cuidado, o nome com respeito, a casa com frestas, e se achar um pente antigo nos corredores, não leve, traga-me. Eu devolvo onde deve ficar. Há objetos que não pertencem a ninguém. Há silêncios que não cabem em filmagem. Há memórias que só se acalmam quando escutadas. E se ao sair você ouvir, de leve, de muito leve, o som de um peixe atravessando um rio, não corra, caminhe. Duvide baixo. No boletim de ocorrência, que nunca foi feito, eu escreveria: o prédio aprendeu a usar a nossa atenção. Nas reuniões, os adultos pediam soluções técnicas. A infiltração diziam: é vazamento, dizia outro. Eu, com as páginas do diário pensando no bolso, sugeri algo que soou medieval. Vamos instituir uma semana de silêncio ritual no 2º andar. Riram, ainda assim aceitaram um compromisso mínimo. Entre 6 e 7 da tarde ninguém subiria. O combinado, repetido nos grupos de mensagem, alterou o ar do prédio, como se uma janela invisível enfim se fechasse. Nesse intervalo, descobri que o terror mais disciplinador é o psicológico, e eu ia sozinho até a escada, parava 2 degraus abaixo do patamar e ficava ouvindo o prédio ranger, de qualquer jeito, claro, mas havia um ranger que era espera. Às vezes, eu o confundia com o meu próprio sangue nos ouvidos. Em outras eu jurava ouvir passos leves, como se alguém caminhasse com os pés molhados sobre o piso de madeira. Você me ouve? Eu perguntava sem voz. O silêncio respondia com mais silêncio. E esse excesso de nada me ensinou a baixar o tom das aulas, a fechar livros com menos presa e não interromper a água quando quisesse pingar uma vez. Uma tarde, encontrei Vitória e Paola do 9º ano, tentando subir a 3ª porta com um grampo. É para um trabalho de artes, professor. Mentiram mal. Em vez de broca, propus um trato. Eu contaria a história da casa se elas me prometessem não gravar nada. Elas concordaram com a pressa de quem aceita doce antes de perguntar o sabor. Contei do diário, da notícia de 1913, da mãe que aprendeu o arrependimento tarde demais.
Contei do pacto da água e do nome, e acrescentei algo que aprendi lendo sobre lendas. Um ritual não é uma superstição boba, é uma etiqueta. Se você trata um lugar com polidez adequada, ele lhe devolve a polidez que pode. Outra noite, pouco antes da chuva, fui chamado às pressas no banheiro do térreo. As torneiras estavam abertas e a água corria preta por segundos. Cheguei e só encontrei fios muito claros presos no ralo, como se alguém tivesse penteado um fantasma ali. Fechei a torneira, o metal estava morno, como pele. A diretora, exasperada, ameaçou suspender metade da escola. Suspender quem? Perguntei. A casa? Não disse por ironia, disse porque naquele instante eu soube. O que antes era residência não quer ser sombra obediente, quer ser escutada como quem pede licença no próprio chão. Havia também os sonhos. Neles eu enxergava a casa antiga em uma sua horizontal, o quarto da moça com cortinas translúcidas, a escada com um corrimão que morde vestido, a sala de jantar com um relógio que não aceita meia-noite. E não via a morte, eu via o susto. E, acordando, eu me perguntava se o susto prolongado não seria a alma do assombro. Passar semanas encarando um espelho à espera de uma voz pode enlouquecer qualquer pessoa. Passar décadas encarando um espelho à espera de ninguém pode transformar uma casa em rumor. Certo domingo, decidi visitar a senhora Hilda, a última moradora viva que conheceu a família. Ela aguardava memórias, como quem guarda cristais. A mãe era dura, contou. Não era má, era dura. A menina era clara como leite. Gostava de pentear os cabelos na sombra para ver se a luz vinha nele. Um dia, sumiu um bracelete e a casa ficou num silêncio que chamava grito. Disseram que a moça não ia ao baile. Não foi. Depois disso, eu só lembro de água. Pedi mais nome. Ela não deu. Os nomes estragam as histórias. O que sobra é o gesto. Saí de lá com uma sensação mista de ternura e culpa. Se a lenda é uma casa que a gente habita com as palavras, eu estava arrumando móveis sem saber de quem era. Voltei ao colégio e encontrei Afonso apagando luzes. Ele me mostrou um saquinho dentro, dentes de pente. Achei atrás do armário da limpeza, falou. Era para jogar fora? Guardei junto dos outros objetos, resignando. A coleção do invisível crescia. Nesse mesmo dia, quem fechou as correntes do segundo andar fui eu. Desci devagar. A vida insistente corria por cima da lenda como verniz novo. À noite, quando as luzes apagaram, o prédio entregou o peso ao escuro. Voltei ao corredor com uma bacia de água e deixei ali, no chão, como quem deixa um copo numa mesa para um ausente. No dia seguinte, a bacia estava vazia, o pano sobre ela seco. Eu sorri sem coragem. Então acabou? Perguntou Lívia. Algumas semanas depois, quando finalmente voltou a escrever redações com fôlego. Nada acaba, respondi. As coisas mudam de lugar. Ela sorriu com maturidade recém-nascida. Então vamos deixar que mude. Entregou-me sem que eu pedisse um pequeno pingente de metal com uma mecha clara dentro, comprado numa loja de bijuteria. É só enfeite, disse. Mas achei melhor não experimentar. Coloquei no mesmo armário onde guardamos o restante, o pente, o frasco, a fita, as páginas suadas do passado. Hoje, se você visitar a escola, verá cartazes coloridos, uma biblioteca organizada, crianças aprendendo a sussurrar poemas para a parede. Não verá o que falta. O que falta se mostra apenas como atraso. Uma lâmpada que demora para acender, uma torneira que pensa antes de pingar, um espelho que hesita. Às vezes alguém novo pergunta: quem foi a loira do banheiro? E eu respondo do modo mais útil que encontrei. Uma menina que aprendeu tarde demais que certas ordens quebram coisas que não se quebram. Um dia a casa resolve lembrá-la. No fundo, escrevo para não esquecer o que a casa ensinou. Toda escola ainda é casa de alguém. Todo ritual começa com um manual de convívio. Respeito também se declina no plural, e que o pior terror é o que obriga a escutar. É só isso. Antes de encerrar esse relato, deixo um aviso. O terror que mais fica não é o grito,
é a dúvida. Foi ela que me acompanhou quando certa noite ouvi passos leves no corredor e um arranhar mínimo na madeira, como se alguém testasse a altura do próprio cabelo nas portas. Abri a janela e o vento trouxe um cheiro de lavanda e ferro tão antigo que me lembrou a fotografia sépia. Ninguém estava ali. Ainda assim, recolhi do chão um fio claríssimo. Guardei-o entre as páginas da carta para lembrar que algumas coisas não pesam, e mesmo assim, seguro. Desde então, nada de aparições, só sinais domésticos e torneira que pingam uma vez, um reflexo que demora um segundo para devolver meu rosto e o calor da bacia, mesmo quando a água está fria. Talvez isso baste. Talvez a casa só peça que conversemos baixo, que não transformemos tudo em espetáculo, que deixamos a menina descansar de tanta invocação. É pouco? Para mim basta. Para a lenda, é o que mantém viva sem ferir. Se você duvida, duvide baixo. Então cuidemos do que nos cuida, mesmo quando não vemos bem.